Eu segurava o esfregão com as mãos trêmulas, no salão mais grandioso de todos os lugares que meu filho e sua nova esposa haviam escolhido para o casamento. Meu coração parecia estar se partindo em 1000 pedaços no momento em que minha nora, com seu sorriso perfeito mas olhos de gelo, me entregou o objeto e disse: "Limpe o chão antes que os convidados cheguem." Meu marido apenas deu uma risadinha, fingindo que era uma piada, e aquela risada fria me cortou mais fundo que qualquer insulto. Hoje, eu vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. E se por um segundo isso parecer familiar? Eu só peço que você curta este vídeo e se inscreva. Isso vai me ajudar a continuar abrindo meu coração. Eu tenho 72 anos e meu nome é Margarida. Naquele dia, naquele vasto salão de festas nos Jardins, em São Paulo, cercada por lustres de cristal que projetavam arco-íris no piso de mármore, eu não era a mãe honrada do noivo. Eu era o fantasma indesejado e invisível de quem se esperava que esfregasse o chão, literalmente e figurativamente, limpa de qualquer respeito. O ar cheirava levemente a rosas brancas e perfume caro, mas dentro de mim, uma tempestade se formava, como a pior frente fria que São Paulo já tinha visto. Eu estava ali, vestindo meu melhor vestido azul marinho, aquele que eu havia comprado numa liquidação na Renner 3 meses antes. Minhas mãos, marcadas por 72 anos lavando louça e dobrando roupa, tremiam ao redor do cabo de plástico amarelo daquele esfregão. Os convidados do casamento chegariam em 2 horas. 200 pessoas que testemunhariam o que deveria ser o dia mais feliz da vida do meu filho, Daniel. Mas em vez de prender a flor na lapela dele, ou ajustar sua gravata, eu estava recebendo material de limpeza como se fosse uma funcionária contratada. A promessa de alegria se desfez na dor da rejeição mais rápido que picolé no asfalto da Avenida Paulista em pleno verão. Minha rotina por meses havia sido exaustiva, organizando detalhes do casamento com o coração esperançoso enquanto me quebrava silenciosamente sob o peso de humilhações sutis. Aquelas mensagens de texto que enviei perguntando se poderia ajudar ficaram sem resposta por dias. Ligações eram retornadas com respostas curtas e secas. Já resolvemos tudo, mãe. Eu esperava amor e carinho. Em vez disso, recebi uma negligência fria, embrulhada em palavras bonitas e sorrisos falsos. Sofia, minha nora, estava ali em seu roupão branco impecável, seus cabelos loiros perfeitamente cacheados, segurando uma mimosa como se estivesse posando para uma revista. "O pessoal do buffet derramou um pouco de champanhe ali", disse ela, apontando para um canto perto da pista de dança com a ponta de seu dedo com a unha feita. "E tem lama dos sapatos de alguém perto da entrada." Meu marido Ricardo estava atrás dela, ajustando sua gravata borboleta no reflexo de uma bandeja de prata. Quando olhei para ele com olhos suplicantes, ele apenas deu de ombros. "É o dia do casamento dela, Guida. Apenas ajude. Ajudar." Como se eu não estivesse ajudando nos últimos 34 anos de casamento. Mas deixe-me voltar no tempo. Deixe-me contar como cheguei a este momento, parada em um salão de festas que custou mais do que minha aposentadoria anual do INSS, segurando um esfregão enquanto minha família me tratava como a empregada. Por décadas, eu dei, incessantemente, incansavelmente, e muitas vezes, sem agradecimento. Lembro-me do silêncio cortante quando ofereci minhas economias de uma vida, R$ 100.000 da minha conta de aposentadoria, para ajudar Daniel e Sofia com a entrada do apartamento deles em Moema. R$ 100.000 que juntei trabalhando em turnos duplos na lanchonete do hospital e limpando escritórios na região da Berrine nos fins de semana. "Não é pelo dinheiro, mãe", Daniel me assegurou. Mas depois ouvi Sofia ao telefone com a mãe dela, dizendo que era mau o suficiente para fazer alguma diferença neste mercado. Mau o suficiente. R$ 100.000 era mau o suficiente. Eu alimentei minha família durante os anos de faculdade de Daniel, quando Ricardo perdeu o emprego na metalúrgica. Eu tinha 2 empregos. De manhã no hospital, à noite limpando um grande prédio comercial.
Minhas mãos rachavam com o sabão industrial. Meus pés inchavam naqueles sapatos baratos de lojas populares do centro. Mas Daniel se formou. Daniel conseguiu seu começo naquela firma de investimentos chique no centro. Eu costurei fantasias para a festinha da escola dos meus netos, Laura e Lucas, quando Sofia reclamou que as compradas em lojas eram muito comuns. Eu fiquei sentada em silêncio durante inúmeros jantares de família, onde minhas opiniões eram varridas para o lado como migalhas da mesa. Quando sugeri que talvez pudéssemos passar o Natal na minha casinha no Tatuapé, em vez de sempre ir para a mansão dos pais de Sofia em Alphaville, a sala ficou em silêncio. Mãe, não começa, Daniel dizia, sua voz carregando aquele tom cansado que me fazia sentir menor que um grão de poeira flutuando na luz da tarde. Numa noite da primavera passada, quando perguntei gentilmente por que eu era sempre a última a saber das decisões da família, Sofia olhou para mim com aqueles olhos azuis pálidos e disse: "Esta é a nossa vida agora, Margarida. Por favor, não a torne mais difícil do que precisa ser." A frieza em sua voz cortou mais fundo que qualquer vento gelado de São Paulo. Instalou-se nos meus ossos e ficou lá por meses. Dúvidas se infiltraram como água através de uma fundação rachada. Eu era apenas uma ferramenta para eles. Alguém para ser usada quando precisavam de dinheiro ou de babá e depois guardada como decoração de Natal até a próxima emergência. Essas conversas curtas e ríspidas e os longos silêncios frios se acumularam na minha memória como garoa persistente, e comecei a me perguntar se eles realmente me amaram algum dia, ou se apenas amavam o que eu podia fazer por eles. Os sinais estavam lá há meses, mas eu os ignorei. Aniversários que passaram com cartões genéricos comprados no último minuto. Meu aniversário de 72 anos em março. Daniel ligou 2 dias atrasado. "Desculpa, mãe. Semana louca no trabalho. Esse investimento em criptomoedas tem tomado todo o meu tempo." Criptomoedas. Meu filho estava fazendo uma fortuna negociando moedas digitais enquanto eu contava moedas para comprar mantimentos. Quando fui ao pronto-socorro em abril porque minha artrite atacou tão forte que não conseguia abrir um pote de palmito, liguei para o escritório de Daniel. A secretária dele disse que ele estava em reuniões o dia todo. Ele não retornou a ligação por 3 dias. Quando finalmente ligou, parecia irritado. "Por que você não ligou para a Sofia? Ela poderia ter te levado." Sofia, que morava a 20 minutos de distância e nunca havia se oferecido para ajudar com nada que não fosse conveniente para ela. Mas a verdadeira humilhação começou com este casamento. 3 meses de planejamento onde não fui consultada sobre nada importante, mas esperava-se que eu cuidasse de tudo que era tedioso. "Você pode endereçar os convites, Margarida? Sua caligrafia é tão bonita. Você pode buscar os arranjos de mesa na floricultura? Nós 2 estamos tão ocupados. Você pode ligar para o buffet sobre as restrições alimentares? Eles dão mais atenção a mulheres mais velhas." Cada pedido vinha embrulhado em palavras doces que pareciam mel envenenado. 2 semanas antes do casamento, descobri que não estava incluída nas fotos de família. O cronograma do fotógrafo mostrava fotos com apenas a família imediata. Daniel, Sofia, os pais dela, os irmãos dela. Eu não era mais família imediata, aparentemente. Quando mencionei isso a Ricardo, ele murmurou algo sobre manter as coisas simples. Simples para quem? Na manhã do jantar de ensaio, eu estava sentada na minha cozinha tomando café na minha xícara favorita. Aquela que Laura pintou para mim na 2ª série com flores tortas e vovó nota 1000 em letras roxas. Meu celular vibrou com uma mensagem de Sofia. "Você pode buscar os programas na gráfica rápida? Além disso, mudamos o mapa das mesas. Você está na mesa 12 com os primos do Ricardo de Curitiba. Mesa 12. No fundo, perto das portas da cozinha. Mas o golpe final, aquele que estilhaçou o que restava da minha esperança ingênua, veio na noite anterior ao casamento. Eu estava organizando as confirmações de presença na minha sala quando meu notebook apitou com uma notificação de e-mail.
Era para a madrinha de honra de Sofia, mas de alguma forma fui copiada por engano. As palavras de Sofia apareceram na minha tela como um tapa na cara. Sinceramente, a Margarida me deixa louca. Ela age como se estivesse nos fazendo um favor enorme ao ajudar, mas ela é basicamente só a faxineira a essa altura. O Daniel se sente mal, mas eu já cansei de fingir que ela importa nas nossas decisões. A faxineira. Fiquei encarando aquelas palavras até que elas se borraram através das minhas lágrimas. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui fechar o notebook. Fui para o meu quarto, sentei na beirada da minha cama e olhei para mim mesma no espelho do outro lado do cômodo. Cabelos grisalhos presos num coque simples. Linhas ao redor dos meus olhos de 7 décadas sorrindo através da dor. Quando eu me tornei invisível? Quando eu me tornei apenas a faxineira? Naquela noite, não consegui dormir. Continuei pensando em todo o dinheiro que dei a eles ao longo dos anos. Não apenas os 100 mil para a entrada do apartamento. Havia os 30 mil quando Sofia quis largar o emprego para se encontrar depois da faculdade. Os 15 mil para as taxas de inscrição da pós-graduação de Daniel. Os inúmeros jantares que paguei, presentes que comprei, emergências que cobri. Calculei na minha cabeça, deitada ali no escuro. Nos últimos 10 anos, eu dei a eles mais de 150 mil reais. Minha aposentadoria do INSS, minha pequena pensão do hospital, dinheiro que economizei comprando pão do dia anterior e remédios genéricos. E para quê? Para ser chamada de faxineira pelas costas. Na manhã seguinte, parada naquele salão com o esfregão nas mãos, senti algo dentro de mim se partir como uma represa rachando. Mas desta vez, em vez de algo se quebrar, algo estava se libertando. Sofia estava ajustando arranjos de flores, seu anel de noivado de diamante capturando a luz dos lustres. O anel de noivado dela, que provavelmente custou mais do que eu ganhava em 6 meses. Margarida. Ela chamou sem olhar para mim. Quando terminar de esfregar. Pode limpar os espelhos na suíte da noiva? Estão todos manchados. Ricardo estava conversando com o pai de Sofia perto do bar, ambos rindo de alguma coisa. Provavelmente sobre futebol ou ações ou o que quer que homens com dinheiro falem quando acham que ninguém mais está ouvindo. Eu fiquei ali segurando aquele esfregão e, pela primeira vez em meses, talvez anos, eu realmente olhei ao redor. Este salão de festas provavelmente custou 50 mil reais para alugar por uma noite. As flores, rosas brancas e peônias importadas de algum lugar exótico, provavelmente custaram mais do que minha renda mensal. O bar aberto abastecido com bebidas de primeira linha que a maioria dos convidados mal tocaria. E aqui estava eu, a mãe do noivo, sendo solicitada a limpar o chão. Não vou mentir e dizer que tive um momento dramático de clareza. Não foi como nos filmes, onde a música cresce e o personagem principal de repente sabe exatamente o que fazer. Eu apenas me senti cansada. Cansada até a alma, de um jeito que não tinha nada a ver com exaustão física. Mas havia algo mais se agitando sob o cansaço. Algo que eu não sentia há anos. Pela primeira vez em décadas, eu estava com raiva. Raiva de verdade, genuína. Caminhei até onde Sofia estava mexendo em um centro de mesa, ainda segurando o esfregão. Ela olhou para cima com aquele sorriso ensaiado que nunca alcançava seus olhos. Ah, ótimo. Você está começando pelo chão. Os convidados chegarão em breve. Sofia, eu disse, minha voz mais firme do que eu esperava. Preciso te dizer uma coisa. Ela mal olhou para mim. Não pode esperar. Estou tentando deixar essas flores perfeitas para o fotógrafo. Não, eu disse. Não pode esperar. Algo no meu tom deve ter chamado a atenção dela, porque ela finalmente desviou o olhar das rosas. Ricardo também percebeu e começou a se aproximar, provavelmente pensando que precisava acalmar as coisas como sempre fazia. Eu estive pensando em uma coisa, continuei. Por 72 anos, fui filha de alguém, esposa de alguém, mãe de alguém. Por 34 anos, fui a mãe do seu marido e tentei o meu melhor para ser uma boa sogra para você.
O sorriso de Sofia vacilou levemente. Margarida, do que se trata isso? Trata-se de respeito, eu disse. O esfregão parecia pesado em minhas mãos, mas minha voz estava ficando mais forte. Trata-se de ser tratada como família em vez de como uma empregada. Ricardo nos alcançou então, seu rosto já mostrando aquela expressão familiar de pânico moderado que ele tinha sempre que um drama familiar ameaçava surgir. Guida, o que está acontecendo? Não precisamos de problemas hoje. Sem problemas, eu disse, olhando diretamente para ele. Apenas clareza. Voltei-me para Sofia. Ontem recebi acidentalmente um e-mail onde você me chamou de basicamente só a faxineira. Hoje você me entregou um esfregão de verdade. O rosto de Sofia ficou pálido sob a maquiagem. Margarida, eu dei à sua família mais de R$150 mil nos últimos 10 anos. Continuei. R$150 mil da minha aposentadoria. E pensão. Dinheiro que economizei comendo cereal de marca barata e andando a pé em vez de pegar o ônibus. Dinheiro que economizei para emergências que nunca pareceram incluir as minhas próprias. O número pairou no ar entre nós. Pude ver Ricardo fazendo as contas em sua cabeça, seus olhos se arregalando ao perceber que eu não estava exagerando. Mas sabe qual foi o custo real? Perguntei. Meu autorrespeito, meu senso de valor, minha crença de que eu importava para as pessoas que mais amo neste mundo. Sofia tentou interromper. Você está entendendo mal. Não, eu disse com firmeza. Eu entendo perfeitamente. Entendo que você me vê como um cofrinho e um serviço de limpeza. Entendo que meu filho esqueceu que sou uma pessoa com sentimentos. E entendo que meu marido acha mais fácil rir da minha humilhação do que me defender. O salão ficou em silêncio. Até os funcionários do buffet que montavam as cadeiras pararam para ouvir. Daniel apareceu de algum lugar, provavelmente atraído pela tensão no ar. Mãe? Ele disse incerto. O que está acontecendo? Olhei para o meu filho. Meu menino que criei para ser gentil e respeitoso, por quem trabalhei em 2 empregos para pagar a faculdade, em quem acreditei que sempre me amaria mesmo quando todos os outros esquecessem que eu existia. O que está acontecendo, eu disse, é que sua mãe está se lembrando de que vale mais do que isso. Coloquei o esfregão no chão, deixando-o bater contra o piso de mármore. O som ecoou pelo salão como um martelo em um tribunal. Eu não vou limpar o chão de vocês hoje, anunciei. Não vou me sentar na mesa 12, no fundo. Não vou fingir que ser tratada como uma serviçal no casamento do meu próprio filho é aceitável. Sofia encontrou sua voz então, e era afiada de pânico. Você não pode estar falando sério. O casamento é em 2 horas. Ah, estou falando muito sério, eu disse. Mais séria do que estive sobre qualquer coisa em anos. Fui até o elaborado mapa de mesas exibido em um cavalete perto da entrada. Meu nome estava de fato na mesa 12, espremido entre o primo de Ricardo, Hélio, e sua esposa Dora, pessoas que eu mal conhecia e via uma vez por ano em reuniões de família. Sem hesitar, peguei a caneta dourada que eles usaram para mudanças de última hora e risquei meu nome. Margarida. Sofia ofegou. Pare com isso. Mas eu não tinha terminado. Fui até a mesa de presentes, onde envelopes cheios de dinheiro e cheques já começavam a se acumular. Entre eles estava o meu próprio envelope. Um cheque de R$5 mil, dinheiro que eu planejava dar a eles para a lua de mel. Dinheiro que juntei vendendo as joias da minha mãe e algumas ações que meus pais me deixaram. Peguei meu envelope. Este ia ser o meu presente de casamento, eu disse, segurando-o no ar. R$5 mil para a sua lua de mel na Itália. Daniel deu um passo à frente, o rosto corado. Mãe, por favor, não faça isso. Não hoje. Quando eu deveria fazer isso, Daniel? Depois que você esquecer meu próximo aniversário? Depois que eu passar mais 1 ano sendo ignorada e desvalorizada? Depois que eu assinar outro cheque que não posso pagar porque você precisa de ajuda com algo que misteriosamente se torna urgente logo depois que recebo o depósito da minha aposentadoria? A verdade o atingiu visivelmente. Seus ombros caíram.
Eu te criei para ser melhor do que isso. Continuei. Eu te criei para tratar as pessoas com gentileza, especialmente a família. Mas em algum lugar ao longo do caminho, você aprendeu que o dinheiro fala mais alto que o amor, e que os sentimentos da sua mãe importam menos do que manter a paz no seu casamento. Sofia tentou se interpor entre nós. Margarida, você está sendo dramática. Podemos resolver isso depois? Não, eu disse, e minha voz atravessou o salão como se eu estivesse falando de um púlpito. Não podemos resolver isso depois. Depois é o que eu esperei a minha vida inteira. Depois que Daniel se formar. Depois que ele encontrar um bom emprego. Depois que ele se casar. Depois que ele se estabilizar. Depois que ele valorizar o que tem. Olhei ao redor do salão mais uma vez. Para as flores caríssimas. Os copos de cristal que conteriam o champanhe que ajudei a pagar. A pista de dança onde eu não dançaria porque ninguém me convidaria. O depois nunca chega, eu disse baixinho. Depois é uma mentira que contamos a nós mesmos enquanto aceitamos menos do que merecemos. Rasguei o envelope que continha meu cheque de R$ 5.000. O papel fez um som satisfatório de rasgo no salão silencioso. Este dinheiro vai voltar para a minha conta, anunciei, junto com cada outro centavo com que eu planejava ajudar no futuro. Ricardo finalmente encontrou sua voz. Guida, você está se envergonhando. E a nós? Virei-me para olhar o homem com quem fui casada por 34 anos. O homem que riu quando me entregaram um esfregão no casamento do meu próprio filho. Eu estou me envergonhando? Perguntei. Ricardo, passei os últimos 10 anos te observando desaparecer no seu jornal e nos seus programas de televisão, enquanto seu filho e sua nora me tratavam como um caixa eletrônico com um serviço de limpeza acoplado. A única coisa vergonhosa aqui é quanto tempo demorei para me defender. O silêncio se estendeu entre nós como um abismo. Eu podia ouvir os sons distantes do trânsito de São Paulo através das janelas altas, o mundo normal seguindo seu dia normal, enquanto meu mundo girava em seu eixo. Laura e Lucas, meus netos, estavam se arrumando em outra sala, mas Laura deve ter ouvido a comoção, porque apareceu na porta vestindo seu vestido de daminha. Ela tinha 8 anos, com os cabelos escuros de Daniel e meus olhos verdes. Vovó, ela disse incerta. Você está bem? Meu coração se abrandou ao olhá-la. Esta menina que ainda me mandava desenhos de giz de cera pelo correio, que me ligava todo domingo só para contar sobre sua semana, que se iluminava quando eu entrava em uma sala. Ela era a única coisa pura em toda essa bagunça. Ajoelhei-me ao seu nível, ignorando a dor nos meus joelhos. Estou bem, querida. A vovó só precisava usar a voz dela hoje. Você vem para o casamento? Ela perguntou. Olhei para Daniel e Sofia, para o pânico em seus olhos enquanto percebiam que isso não era apenas um chilique que passaria. Eu ainda não sei, Laura. Eu disse honestamente. Mas quero que você saiba que eu te amo muito, não importa o que aconteça com os adultos. Ela me abraçou então, seus pequenos braços apertados ao redor do meu pescoço, e senti as lágrimas ameaçarem pela primeira vez desde que este confronto começou. Eu também te amo, vovó, ela sussurrou. Você é a melhor vovó do mundo inteiro. Por cima do ombro dela, vi algo que não esperava. Lágrimas nos olhos de Daniel. Lágrimas de verdade, não do tipo manipulador pelo qual Sofia era famosa, mas emoção genuína. Mãe, ele disse, a voz quebrando um pouco. Me desculpe, eu não percebi. Não percebeu o quê? Perguntei, ainda abraçando Laura. Que eu sou uma pessoa, que eu tenho sentimentos, que ser tratada como uma empregada poderia me machucar. Ele abriu a boca, depois a fechou. O que ele poderia dizer? Que ele genuinamente não havia notado como eles me tratavam? Isso o tornaria alheio. Que ele havia notado, mas não se importou o suficiente para impedir? Isso o tornaria cruel. Sofia, enquanto isso, estava calculando. Eu podia ver em seus olhos como minimizar essa crise, como me colocar de volta na linha, como salvar seu dia de casamento perfeito.
Margarida? Ela disse com uma voz calmante que soava como mel sobre cacos de vidro. Acho que você entendeu mal meu e-mail. Eu estava apenas desabafando com minha amiga. Você sabe como o estresse do planejamento do casamento afeta todo mundo. Não, eu disse, levantando-me e alisando o cabelo de Laura. Eu entendi perfeitamente. Você estava sendo honesta naquele e-mail. Mais honesta do que tem sido na minha cara há anos. Olhei para o meu relógio. 1h15 até a chegada dos convidados. Aqui está o que vai acontecer, eu disse. Eu vou para casa. Vou tomar um banho, vestir roupas confortáveis e pedir comida chinesa. Vou passar o dia de hoje cuidando de mim mesma, para variar. Mas o casamento? Sofia começou. Será lindo, tenho certeza. Você planejou cada detalhe sem a minha opinião de qualquer maneira. Certamente não precisa de mim aqui para aproveitar. Daniel deu um passo à frente. Mãe, por favor. Podemos consertar isso. Podemos conversar sobre tudo depois da recepção. Lá estava de novo. Depois. Daniel, eu disse tristemente. Você tem 34 anos. Você ganha mais dinheiro em 1 ano do que eu ganhava em 5. Você mora em um apartamento que custou mais do que a casa da maioria das pessoas. Você está prestes a se casar com uma mulher cuja família tem mais dinheiro do que juízo. O que exatamente você precisa consertar comigo? Ele lutou por uma resposta. O que você precisa consertar? Continuei. É como você trata as pessoas que te amam. O que você precisa consertar é lembrar que sua mãe não é sua conta bancária. O que você precisa consertar é enfrentar sua esposa quando ela é cruel, em vez de ficar ao lado e deixar acontecer. A máscara de Sofia finalmente caiu completamente. Como ousa me chamar de cruel? Depois de tudo que fizemos por você, incluindo você em nossas vidas, convidando você para jantar. Me incluindo? Eu ri. E não foi um som agradável. Sofia, fui excluída de todas as decisões importantes do seu casamento. Descobri que vocês estavam comprando a casa por um vizinho que viu o caminhão de mudança. Soube dos problemas escolares da Laura pela própria Laura. Vocês me incluem quando precisam de dinheiro ou de babá de graça. Caso contrário, sou um móvel. Ricardo tentou mais uma vez. Guida, pense no que você está fazendo. Essas pessoas são nossa família. Olhei para ele. Realmente olhei para ele. E vi um estranho. Quando ele se tornou alguém que riria da minha dor? Quando ele decidiu que manter a paz era mais importante do que manter a fé em mim? Não, eu disse baixinho. Laura e Lucas são minha família. Daniel é minha família, embora ele tenha esquecido como agir como tal. Você, Ricardo, deixou de ser minha família no momento em que decidiu que meus sentimentos eram engraçados em vez de importantes. E Sofia? Virei-me para olhá-la diretamente. Sofia nunca foi minha família. Ela foi uma hóspede que ficou tempo demais e esqueceu suas boas maneiras. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os funcionários do buffet pararam o que estavam fazendo. Fui até o guarda-volumes e peguei minha bolsa. Dentro estavam meu celular, minhas chaves e a dignidade que pensei ter perdido em algum lugar ao longo do caminho. Se alguém precisar de mim, eu disse, estarei vivendo minha vida. Finalmente. Comecei a caminhar em direção à saída, meus saltos estalando bruscamente contra o piso de mármore. Atrás de mim, ouvi a voz de Sofia subindo em pânico ao perceber que isso não era algo que ela pudesse consertar com lágrimas falsas e promessas vazias. Mas então a voz de Laura chamou. Vovó, espera! Eu me virei. Ela estava correndo em minha direção, seu vestido de daminha farfalhando. Posso ir com você? Ela perguntou. Não quero ficar num casamento onde as pessoas são malvadas com você. Meu coração se partiu e se remendou no mesmo instante. Esta criança perfeita, entendia o que os adultos haviam esquecido. Oh, querida, eu disse, ajoelhando-me novamente. Eu adoraria nada mais do que te levar para casa comigo. Mas é o dia do casamento do seu pai, e você é a daminha. Ele precisa que você esteja lá, mesmo que não mereça. Ela me abraçou novamente. Vou te ver em breve.
Sim, eu prometi. Muito em breve. E da próxima vez, seremos só nós duas. Sem drama de adultos, sem sentimentos feridos. Apenas o tempo da vovó e da Laura. Podemos pintar? Ela perguntou. Era nossa atividade especial, a coisa que fazíamos juntas desde que ela era pequena. Podemos pintar o que você quiser, eu disse, beijando o topo de sua cabeça. Quando me levantei, Daniel estava lá. Seu rosto estava vermelho e lágrimas escorriam por suas bochechas. Mãe, ele disse, eu te amo. Eu realmente te amo. Eu sei que você ama, respondi. Mas amor sem respeito não é mais suficiente. Amor sem consideração não é suficiente. Amor que vem com condições e datas de validade não é suficiente. Olhei para além dele, para Sofia, que estava parada, congelada, com sua maquiagem perfeita escorrendo um pouco. Se vocês me querem em suas vidas, eu disse a ambos, precisam decidir o que isso realmente significa. Não significa um cofrinho. Não significa um serviço de limpeza. Não significa alguém que sorri e acena enquanto vocês tomam decisões que a afetam e depois age como se estivesse grata por migalhas de atenção. Parei na entrada do salão e me virei uma última vez. Significa me tratar como família, eu disse. Família de verdade. O tipo que merece respeito, consideração e honestidade. O tipo que é convidado a tomar decisões em vez de apenas pagar por elas. O tipo que importa. E então eu saí. Saí daquele salão caríssimo. Atravessei o lobby do hotel com seu teto dourado e colunas de mármore. Passei pelo porteiro que tirou o chapéu educadamente e saí para a tarde de São Paulo. O sol brilhava na Avenida Paulista. As pessoas passeavam com seus cães, iam almoçar, viviam suas vidas sem drama, desgosto ou disfunção familiar. A cidade parecia exatamente a mesma daquela manhã, mas eu me sentia completamente diferente. Pela primeira vez em anos, me senti leve. Peguei a linha azul do metrô para casa, para o Tatuapé, sentada em um assento perto da janela e observando os bairros familiares passarem. A mulher sentada à minha frente sorriu e eu sorri de volta. Quando foi a última vez que sorri para um estranho só porque me senti bem? Em casa tomei um banho quente com sais de Epsom e óleo de lavanda. Acendi as velas que Laura me deu de Natal, aquelas em forma de flores que eu estava guardando para ocasiões especiais. Hoje parecia especial o suficiente. Enquanto estava na banheira, pensei no que viria a seguir. Pela primeira vez em décadas, eu não tinha a agenda de ninguém para considerar, as necessidades de ninguém para colocar antes das minhas. Amanhã era domingo. Eu poderia dormir até mais tarde. Poderia ler o jornal de capa a capa. Poderia caminhar até a feira livre e comprar flores só porque eram bonitas. Meu celular vibrou várias vezes com mensagens, mas ignorei. Qualquer que fosse a crise que se desenrolava no salão de festas, não era mais minha para resolver. Depois do banho, vesti minhas roupas mais confortáveis. Um jeans macio e um suéter que Laura escolheu porque disse que combinava com meus olhos. Pedi comida chinesa do restaurante da avenida e abri uma garrafa de vinho que estava guardando. O biscoito da sorte me fez rir. Seu futuro é brilhante quando você confia em si mesma. Naquela noite, sentei na minha pequena varanda dos fundos com uma xícara de chá, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de rosa e dourado. Minha vizinha, a dona Cida, estava regando seus tomates no quintal ao lado. Tarde bonita, ela gritou por cima da cerca. Sim, concordei. Realmente é. A festa de casamento provavelmente estava a todo vapor agora. A banda estaria tocando, as pessoas dançando e Sofia estaria reinando em seu vestido de grife. Daniel estaria apertando mãos e conversando, provavelmente se perguntando se eu falava sério. Por um momento, apenas um momento, senti uma pontada de tristeza. Este deveria ser um dia alegre. Eu deveria estar celebrando a felicidade do meu filho, não sentada sozinha na minha varanda. Mas então me lembrei do esfregão. Lembrei-me do e-mail de Sofia. Lembrei-me da risada de Ricardo.
E percebi que não estava sozinha por escolha. Eu estava sozinha enquanto cercada pela família por anos. Pelo menos agora era honesto. Meu celular tocou. O nome de Daniel apareceu na tela. Deixei ir para a caixa postal. Tocou de novo. Sofia desta vez. Desliguei o toque. Mais tarde, enquanto me preparava para dormir, finalmente ouvi as mensagens. A voz de Daniel estava embargada de emoção. Mãe, me desculpe. Sinto muito. Podemos conversar, por favor? O casamento foi. Não foi o mesmo sem você lá. A Laura não parava de perguntar onde você estava. E eu não sabia o que dizer a ela. Por favor, me ligue de volta. A mensagem de Sofia era diferente. Margarida, não sei o que você achou que conseguiu hoje, mas você envergonhou toda a nossa família. Meus pais estão fazendo perguntas que não consigo responder, e o Daniel está péssimo. Espero que você esteja feliz. Ouvi ambas as mensagens 2 vezes, depois as apaguei. Naquela noite, dormi melhor do que em meses. A manhã seguinte trouxe mais ligações e mensagens de texto. Daniel ligou 4 vezes. Ricardo ligou 2. Até alguns parentes com quem mal falava de repente entraram em contato, tendo ouvido sobre o incidente no casamento. Ignorei todos eles e fui para a feira livre. Na barraca de flores, comprei um buquê de girassóis só porque me fizeram sorrir. Na barraca de frutas, comprei os morangos bons, os orgânicos que geralmente deixava de lado porque custavam muito caro. Na barraca de queijos, me permiti um pedaço de queijo Gouda envelhecido que a vendedora disse ser o seu favorito. Voltando para casa com minhas compras, senti algo que não experimentava há anos. O simples prazer de gastar dinheiro comigo mesma sem culpa. Naquela tarde, montei meu cavalete na varanda e pintei pela primeira vez em meses. A tela lentamente se encheu de girassóis e do horizonte de São Paulo, cores vivas que refletiam como eu me sentia por dentro. Dona Cida veio admirar meu trabalho. Você é muito talentosa, ela disse. Já pensou em vender suas pinturas? Eu não tinha. Por anos, pintar era algo que eu fazia quando tinha tempo, o que significava quase nunca. Mas olhando para os girassóis tomando forma na minha tela, percebi que eram bons. Realmente bons. Talvez eu devesse, eu disse. Naquela noite, Laura ligou. Sua voz era pequena e triste. Vovó? O papai disse que você ficou chateada no casamento. Você está bem? Estou bem, querida, assegurei a ela. Como você está? Gostou de ser da minha? Foi legal, ela disse. Mas senti sua falta. Todo mundo estava perguntando onde você estava, e a mamãe Sofia parecia brava a noite toda. Senti uma pontada de culpa. Quaisquer que fossem meus problemas com os adultos, Laura não deveria sofrer por eles. Você gostaria de vir me visitar no próximo fim de semana? Perguntei. Poderíamos pintar e ir ao parque. Sério? Só nós? Só nós? Prometi. Sim, ela disse, a voz se iluminando. Posso levar o Lucas também? Claro. Depois que desligamos, senti a primeira alegria real que experimentei desde o casamento. O que quer que acontecesse, eu não ia perder meus netos. Eles eram inocentes em toda essa disfunção adulta. As ligações de Daniel e Sofia continuaram durante a semana, mas não as atendi. Eu precisava de tempo para pensar, para descobrir o que queria dizer e como queria dizer. Na quarta-feira, Ricardo apareceu na minha porta. Ele parecia mais velho do que eu me lembrava, mais cansado. Parado na minha varanda com suas roupas de trabalho, ele parecia menor de alguma forma, diminuído. Precisamos conversar, disse ele. Eu o convidei para entrar e fiz café, mais por hábito do que por hospitalidade. Sentamos na minha mesa da cozinha, onde havíamos compartilhado milhares de refeições ao longo dos anos. Você não pode simplesmente desaparecer, Guida, ele disse finalmente. Somos casados. Somos uma família. Você não pode resolver problemas fugindo. Eu não desapareci, respondi calmamente. Eu fui para casa. Minha casa, onde pago o aluguel e tomo as decisões e não preciso pedir permissão para existir.
Ele parecia confuso. O que você quer dizer, sua casa? Esta é a nossa casa. Balancei a cabeça. Ricardo, você se mudou há 3 anos, lembra? Quando Daniel e Sofia precisaram de alguém para tomar conta da casa enquanto viajavam para aquela conferência de criptomoedas em Miami, você deveria ficar lá por 2 semanas, mas nunca mais voltou. Ele abriu a boca para protestar, depois a fechou. Porque era verdade. Ele estava morando no quarto de hóspedes de Daniel e Sofia há 3 anos, dizendo a si mesmo que era temporário enquanto Sofia redecorava e Daniel trabalhava em seus investimentos. Mas o temporário se tornou permanente e ele nunca mais voltou para casa comigo. Isso é diferente, ele disse finalmente. É apenas prático. O lugar deles é maior, mais perto do meu trabalho. Ricardo, interrompi. Você se aposentou há 2 anos. Que trabalho? Outro silêncio. O ponto é, ele continuou. Você nos envergonhou no casamento. Os pais da Sofia estão fazendo perguntas. Os convidados estavam comentando. Deixe que comentem, eu disse. Talvez eles comentem sobre por que a mãe do noivo recebeu um esfregão. Talvez eles comentem sobre por que é aceitável tratar a família como empregados. Talvez essas conversas sejam exatamente o que precisamos. Ele mexeu na xícara de café. Você está sendo dramática. A Sofia não quis dizer nada com aquilo. Ela me chamou de basicamente só a faxineira em um e-mail, Ricardo. Como ela não quis dizer nada com isso? Você leu os e-mails particulares dela. Ela me copiou acidentalmente em um. E é nisso que você está se concentrando? Não no que ela disse, mas em como eu descobri. Ricardo suspirou pesadamente. Olha, a Sofia é jovem. Ela diz coisas quando está estressada. Você sabe como o planejamento do casamento afeta as pessoas. Ela tem 32 anos, não 16. E isso não é sobre o estresse do casamento. É sobre anos sendo tratada como se eu não importasse, a menos que precisem de algo de mim. Recostei-me na cadeira e estudei o rosto do meu marido. Quando ele se tornou um estranho para mim? Quando ele decidiu que os sentimentos de outras pessoas importavam mais que os meus? Ricardo, eu disse baixinho, quando foi a última vez que você me defendeu? Ele pareceu genuinamente intrigado. O que você quer dizer? Quando foi a última vez que alguém foi rude comigo, ou me ignorou, ou foi cruel comigo, e você disse, ei, essa é minha esposa, e você precisa tratá-la melhor? Ele pensou sobre isso, e observei seu rosto mudar enquanto percebia que não conseguia encontrar uma resposta. Eu não gosto de conflito, ele disse finalmente. Nem eu. Mas às vezes, evitar o conflito significa aceitar o desrespeito. Às vezes, manter a paz significa sacrificar as pessoas que você deveria proteger. Ficamos em silêncio por um tempo. Lá fora, eu podia ouvir crianças brincando no parque do outro lado da rua, suas vozes altas e felizes. O que você quer de mim? Ricardo perguntou finalmente. Era uma pergunta justa, e eu a considerei cuidadosamente antes de responder. Quero que você decida se é meu marido ou apenas alguém que costumava ser casado comigo, eu disse. Quero que você decida se meus sentimentos importam para você. Quero que você decida se vai ser parte da solução ou parte do problema. Isso não é justo. Eu te amo. O amor não é mais suficiente, Ricardo. Eu preciso de respeito. Preciso de alguém que fique ao meu lado, não atrás de mim, dando desculpas para as pessoas que me machucam. Ele saiu logo depois, parecendo perturbado e confuso. Fiquei triste ao vê-lo ir, mas não a tristeza desesperada que eu esperava. Apenas a melancolia suave de algo terminando que já havia acabado há muito tempo. No dia seguinte, Sofia apareceu. Ela estava vestida cuidadosamente com o que eu passei a reconhecer como seu traje de soul, uma pessoa razoável. Roupas simples, mas caras, projetadas para fazê-la parecer acessível, enquanto lembrava a todos que ela podia pagar por algo melhor. Margarida, ela disse quando abri a porta. Precisamos esclarecer as coisas. Deixei-a entrar, curiosa para ver qual abordagem ela adotaria.
Ela sentou na beirada do meu sofá como se tivesse medo de pegar alguma coisa. Seus olhos varreram minha pequena sala de estar, observando os móveis de segunda mão e as paredes pintadas. Quero me desculpar, ela começou, pelo mal-entendido no casamento. Que mal-entendido foi esse? O e-mail que você viu. Eu estava desabafando com uma amiga sobre o estresse do casamento e disse algumas coisas que não queria dizer. Nunca tive a intenção de que você visse. Então você está arrependida porque eu vi, não pelo que você disse? Ela piscou, claramente não esperando que eu fizesse essa distinção. Sinto muito pelos dois, ela disse rapidamente. Eu estava sobrecarregada com o planejamento e descontei em você injustamente. Sofia, eu disse, acomodando-me na minha poltrona favorita, aquele e-mail não era sobre o estresse do casamento. Aquele e-mail era sobre como você realmente me vê. E, honestamente, sou quase grata por você tê-lo escrito, porque confirmou o que eu vinha sentindo há anos. Sua compostura vacilou um pouco. O que você vinha sentindo? Que você não me respeita. Que você me vê como útil, mas não importante. Que você valoriza minhas contribuições, mas não minha presença. Ela endireitou os ombros e vi um lampejo da verdadeira Sofia sob a fachada de desculpas. Margarida, acho que você pode ser excessivamente sensível sobre algumas coisas. Daniel e eu sempre te tratamos com respeito. Sério? Deixe-me te perguntar uma coisa. Nos 5 anos em que você está casada com meu filho, quantas vezes você pediu minha opinião sobre algo importante? Não minha ajuda, minha opinião. Ela pensou sobre isso e pude vê-la lutando para encontrar um exemplo. Nós valorizamos sua contribuição. Sobre o quê? Quando você me pediu para endereçar os convites de casamento? Quando precisou que alguém buscasse a roupa na lavanderia? Quando queria babá de graça? Nós te incluímos nos jantares de família, onde se espera que eu traga um prato, ajude a servir e limpe depois, enquanto você e Daniel discutem seus negócios e estratégias de investimento como se eu não estivesse na sala. A máscara de Sofia estava escorregando ainda mais. Eu não acho que você está sendo justa. Sempre fomos gratos por sua ajuda. Gratos pela minha ajuda, sim. Mas quando foi a última vez que se interessaram pelos meus pensamentos? Meus sonhos? Meus sentimentos sobre qualquer coisa que não fosse diretamente útil para vocês? Silêncio. Sofia, continuei. Em 5 anos de casamento com meu filho, você aprendeu que eu trabalhava na lanchonete de um hospital e que pinto como hobby. Você não sabe que fui supervisora lá por 15 anos. Você não sabe que gerenciei uma equipe de 12 pessoas e ajudei a reorganizar todo o sistema de serviço de alimentação deles. Você não sabe que minhas pinturas foram exibidas na Feira de Arte da Vila Madalena por 3 anos seguidos. Seus olhos se arregalaram um pouco. Claramente, ela não sabia de nada disso. Você me vê como a mãe de Daniel, com quem se pode contar para dinheiro e serviços. Você nunca me viu como Margarida, uma pessoa com suas próprias conquistas, inteligência e valor. Isso não é verdade. Qual é a data do meu aniversário, Sofia? Outro silêncio. Qual é a minha cor favorita? Que tipo de livros eu leio? Qual é o meu maior medo? Meu momento de maior orgulho? O que me faz rir? A cada pergunta, ela parecia menor. Você está casada com meu filho há 5 anos, eu disse gentilmente, e não sabe nada sobre mim, exceto o que posso fazer por você. Sofia levantou-se abruptamente, sua cuidadosa compostura finalmente se quebrando por completo. Sabe de uma coisa? Ela disse, a voz afiada de frustração. Talvez eu não saiba essas coisas sobre você porque você nunca fala sobre elas. Talvez eu não peça suas opiniões porque você nunca parece ter nenhuma. Talvez eu te veja apenas como a mãe de Daniel porque é tudo o que você tem sido perto de nós. Aí estava. A verdade que ela estava escondendo sob falsas desculpas e lágrimas fabricadas. Então é minha culpa que você não me respeita? Perguntei.
Estou dizendo que talvez se você agisse como se tivesse algo valioso para contribuir além de dinheiro e serviço de babá, nós te trataríamos de forma diferente. As palavras pairaram no ar entre nós como fumaça de um incêndio. Obrigada, eu disse baixinho. Ela pareceu confusa. Obrigada por quê? Por finalmente ser honesta. Por me mostrar quem você realmente é, em vez de quem você finge ser. Sofia percebeu que havia revelado demais. Margarida, eu não quis dizer. Sim, você quis. E tudo bem. É melhor saber onde estou do que continuar fingindo que temos um relacionamento construído com respeito mútuo. Ela tentou recuar, voltar ao ato de desculpas, mas era tarde demais. Nós duas sabíamos o que ela realmente pensava de mim. Depois que ela foi embora, fiz uma xícara de chá e sentei no meu jardim, pensando no que ela havia dito. Seria possível que eu mesma tivesse me tornado invisível. Teria eu estado tão focada em ser útil que esqueci de ser interessante? Teria eu estado tão ansiosa para ser necessária que esqueci de ser valorizada? Talvez. Mas isso não desculpava a forma como eles me trataram. E certamente não tornava o incidente do esfregão aceitável. Naquele fim de semana, Laura e Lucas vieram me visitar como prometido. Pintamos quadros de flores e dinossauros. Fomos ao zoológico e alimentamos os patos. Fizemos biscoitos e assistimos a filmes antigos. Foi o melhor fim de semana que tive em anos. No domingo à noite, quando Daniel veio buscá-los, ele parecia exausto. Mãe, ele disse, podemos conversar? Laura e Lucas estavam na sala assistindo a desenhos, então sentamos na varanda dos fundos. Eu estive pensando no que você disse no casamento, ele começou. Sobre o dinheiro, sobre como te tratamos. Eu esperei. Você estava certa. Sobre muita coisa. Nós nos aproveitamos da sua generosidade. Nós te excluímos das decisões enquanto esperávamos que você ajudasse a pagar por elas. Era um começo. Eu quero te pagar de volta, ele continuou. O dinheiro que você nos deu ao longo dos anos. Tenho me saído bem com meus investimentos em criptomoedas e posso devolver o que você gastou conosco. Daniel, eu disse cuidadosamente. Não quero meu dinheiro de volta. Quero algo mais valioso do que isso. O quê? Quero que você pense se você realmente gosta de mim ou apenas precisa de mim. Ele pareceu surpreso. O que você quer dizer? Quero dizer, quando foi a última vez que você me ligou só para conversar? Não porque precisava de algo, não porque era meu aniversário ou um feriado, mas porque sentia falta de conversar comigo. Ele abriu a boca para responder, depois a fechou. Quando foi a última vez que você perguntou sobre minha vida? Meus interesses? Meus sonhos para o futuro? Outro silêncio. Daniel, eu te amo mais que a minha própria vida. Mas preciso saber se você me ama como pessoa ou apenas como mãe. Porque ser mãe de alguém não deveria ser meu único valor. Lágrimas escorriam pelo rosto dele agora. Mãe, claro que te amo como pessoa. Então me diga algo sobre mim que não tenha nada a ver com ser sua mãe. Ele se esforçou e pude vê-lo pensando desesperadamente, tentando encontrar algo. Você pinta? Disse ele finalmente. O que eu pinto? Eu não sei. Qual é o meu estilo de arte favorito? O que me inspira? Você já viu algum dos meus trabalhos finalizados? As respostas eram não, não e não. Daniel, eu disse gentilmente. Eu pinto paisagens urbanas de São Paulo há 20 anos. Já vendi peças em feiras de arte. Já dei aulas no centro comunitário. Mas você não sabe disso porque nunca perguntou. Ele estava chorando abertamente agora. Me desculpe, mãe. Sinto muito. Eu sei que você sente. A questão é, o que você vai fazer a respeito? Conversamos por mais 1 hora. Conversamos de verdade. Talvez pela primeira vez desde que ele era adolescente. Contei a ele sobre minha arte, sobre meus sonhos de talvez abrir uma pequena galeria algum dia. Ele me contou sobre seu trabalho, sobre o estresse de gerenciar o dinheiro de outras pessoas, sobre seus medos de não ser bom o suficiente em nada que importasse. Quando ele foi embora naquela noite,
Algo havia mudado entre nós. Não estava consertado ainda. A confiança leva tempo para ser reconstruída. Mas era um começo. As ligações de Sofia pararam após a segunda semana deles. Ouvi através da Laura que ela estava dizendo às pessoas que eu estava tendo algum tipo de crise e que eles estavam me dando espaço para resolver meus problemas. Eu não estava tendo uma crise. Eu estava tendo uma revelação. Comecei a fazer aulas de arte na faculdade comunitária. Entrei para um clube do livro na biblioteca local. Fui voluntária em um centro de alfabetização, ensinando adultos a ler. Pela primeira vez em anos, eu estava construindo uma vida que pertencia a mim. Ricardo aparecia ocasionalmente, sempre parecendo um pouco mais perdido do que da vez anterior. Ele havia se mudado permanentemente para o quarto de hóspedes de Daniel e Sofia, mas parecia desconfortável lá. Ele perguntava sobre voltar para casa. E eu perguntava se ele estava pronto para ser um parceiro de verdade, em vez de um observador passivo de sua própria vida. Ele nunca estava. 3 meses após o casamento, recebi uma visita inesperada. A mãe de Sofia, Beatriz, que eu havia conhecido brevemente em eventos pré-casamento, mas nunca realmente conversado. Ela era uma mulher elegante em seus 50 e poucos anos, perfeitamente vestida e cuidadosamente maquiada, mas havia algo de cansado em seus olhos que eu reconheci. Espero que não se importe de eu ter passado aqui, ela disse. Eu queria conversar com você sobre o que aconteceu no casamento. Eu a convidei para entrar, curiosa sobre o que ela poderia ter a dizer. A Sofia me contou a versão dela, Beatriz começou, mas eu queria ouvir a sua. Contei a ela a história. O e-mail que ela enviou acidentalmente, o incidente do esfregão, os anos sendo tratada como uma empregada enquanto contribuía financeiramente para a vida deles. Beatriz ouviu sem interromper, assentindo ocasionalmente. Não estou surpresa, disse ela finalmente. A Sofia sempre foi. Difícil quando se trata de compartilhar atenção ou respeito. O que você quer dizer? Ela é minha filha, e eu a amo. Mas ela nunca aprendeu que outras pessoas têm sentimentos que importam tanto quanto os dela. O pai dela e eu tentamos ensiná-la a ter empatia, mas talvez a tenhamos mimado demais. Fizemos-la pensar que o mundo girava em torno dela. Beatriz tomou um gole do chá que eu servi e olhou ao redor da minha modesta sala de estar com o que parecia ser uma apreciação genuína. Sabe? Ela disse. Aqui é adorável. Muito mais acolhedor do que o apartamento estéril deles. Obrigada. Margarida. Quero que saiba que o que aconteceu no casamento foi indesculpável. Se alguém tivesse me entregado um esfregão no casamento do meu filho, e meu marido tivesse rido disso, haveria consequências. Foi gratificante ouvir outra pessoa reconhecer o quão errado aquilo tinha sido. Eu também quero que você saiba, ela continuou, que tive algumas conversas com o Ricardo. Isso me surpreendeu. Oh, ele está ficando conosco ocasionalmente agora. A Sofia acha a presença dele inconveniente. E honestamente, ele parece perdido, como se não soubesse mais quem é. O Ricardo passou tantos anos evitando conflitos que acho que esqueceu como ter opiniões, eu disse. É mais fácil concordar com quem fala mais alto. Isso deve ter sido solitário para você. Foi a primeira vez que alguém reconheceu isso, e senti lágrimas arderem em meus olhos. Foi, admiti. Muito solitário. Beatriz estendeu a mão e deu um tapinha na minha. Sabe, eu tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Eu administro uma ONG que oferece arte-terapia para idosos em casas de repouso. Estamos sempre procurando por instrutores voluntários. A Sofia mencionou que você pinta, embora ela parecesse pensar que era apenas um pequeno hobby. É mais do que um hobby, eu disse. É minha paixão. Eu adoraria ver alguns de seus trabalhos, se você não se importasse de me mostrar. Trouxe várias telas do meu quarto. Paisagens urbanas de São Paulo em diferentes estações, naturezas mortas de flores do meu jardim, retratos que pintei a partir de fotografias.
Beatriz as estudou cuidadosamente, sua expressão tornando-se mais impressionada a cada peça. São maravilhosas, disse ela. Você tem um talento real. Já considerou vendê-las profissionalmente? Vendi algumas em feiras de arte locais, mas nunca pensei em fazer isso seriamente. Você deveria. Elas se sairiam muito bem nas galerias certas. Ela passou mais uma hora olhando minhas pinturas e perguntando sobre minhas técnicas, minha inspiração, minhas influências artísticas. Foi a primeira vez que alguém se interessou genuinamente pela minha arte como arte, não como um hobby fofo para uma mulher idosa. Quando ela foi embora, levou vários cartões de visita de galerias que ela achava que poderiam se interessar pelo meu trabalho. Margarida, ela disse na porta. Espero que saiba que nem todos nesta família acham que você estava errada em se defender. Às vezes, as pessoas precisam ser chocadas antes de poderem ver com clareza. Naquela noite, liguei para uma das galerias que Beatriz havia recomendado. O proprietário estava interessado em ver meu portfólio. 2 semanas depois, eu tinha minha primeira exposição em galeria agendada para a primavera seguinte. Daniel começou a ligar com mais regularidade depois disso, e gradualmente nossas conversas se tornaram menos forçadas, mais naturais. Ele começou a perguntar sobre minha arte, minhas aulas, meu trabalho voluntário. Ele parecia genuinamente interessado na minha vida fora de ser sua mãe. Sofia, por outro lado, permaneceu distante e fria. Quando falava comigo, era com ressentimento mal disfarçado, como se minha recusa em aceitar seu pedido de desculpas fosse algum tipo de ataque pessoal. Tudo bem, eu não precisava mais da aprovação ou do afeto dela. Eu tinha minha própria vida agora. Laura e Lucas me visitavam a cada 15 dias, e essas visitas se tornaram o ponto alto das minhas semanas. Pintávamos juntos, cozinhávamos juntos, explorávamos São Paulo juntos. Eles estavam me conhecendo como pessoa, não apenas como sua avó. Vovó, disse Laura uma tarde enquanto pintávamos no meu jardim. Você está mais feliz agora? Foi uma pergunta tão perspicaz de uma criança de 8 anos. Sim, querida, eu disse. Muito mais feliz. Que bom. Você parece mais você mesma. Mais eu mesma. Quando eu parei de ser eu mesma perto da minha própria família? Quando me tornei tão focada em ser útil que esqueci de ser autêntica? Naquela noite, depois que Laura e Lucas foram para casa, olhei para a pintura em que estava trabalhando. Uma vista do horizonte de São Paulo ao pôr do sol, todo dourado, rosa e roxo. Era linda, e era minha. Minha visão, minha habilidade, minha criação. Por anos, eu me defini por minhas relações com outras pessoas. A esposa de Ricardo, a mãe de Daniel, a avó de Laura e Lucas, a sogra indesejada de Sofia. Mas eu também era Margarida, artista, professora, mulher de valor, substância e dignidade. As festas de fim de ano se aproximavam e, pela primeira vez em anos, eu não as temia. Eu não estaria cozinhando um jantar enorme para pessoas que mal reconheciam meu esforço. Não estaria comprando presentes caros para pessoas que me davam lembrancinhas impensadas em troca. Não estaria sorrindo através de insultos sutis e desprezos diretos. Laura me ligou em novembro. Vovó, o que vamos fazer no Natal? O que você gostaria de fazer? Perguntei. Podemos cozinhar juntas. Só nós e o vovô Ricardo e talvez o Lucas, se ele quiser vir? Isso soa perfeito. E o papai e a mamãe Sofia? Eles são bem-vindos para se juntar a nós se quiserem, eu disse. Mas não vamos implorar para que ninguém passe tempo conosco. O Natal acabou sendo maravilhoso. Ricardo veio, parecendo tímido e incerto. Daniel veio sozinho. Sofia decidiu passar o feriado com a família dela. Laura e Lucas me ajudaram a cozinhar, e rimos mais do que em anos. Depois do jantar, Daniel me ajudou a lavar a louça enquanto Ricardo jogava jogos de tabuleiro com as crianças. Mãe, disse Daniel baixinho, quero te dizer uma coisa. O quê? Sofia e eu temos tido problemas. Não só por causa da coisa do casamento, mas...
outras coisas. Ela não quer que eu tenha um relacionamento próximo com você ou com as crianças. Ela acha que a família deveria ser, não sei, mais separada. Continuei lavando a louça, deixando-o resolver o que queria dizer. Eu a amo, ele continuou. Mas também amo você. E estou cansado de sentir que tenho que escolher. Você não tem que escolher, eu disse. Mas você tem que decidir que tipo de relacionamentos quer ter e o que está disposto a fazer para mantê-los. Eu quero ser mais próximo de você, disse ele. Como éramos quando eu era mais jovem. Isso não depende inteiramente de você, eu disse gentilmente. A confiança tem que ser reconstruída lentamente. Eu sei. Eu quero tentar. Estávamos progredindo, Daniel e eu. Não era fácil, e não era rápido, mas era real. Ricardo, por outro lado, parecia mais perdido a cada mês que passava. Ele estava vivendo entre o quarto de hóspedes de Daniel e um pequeno apartamento que alugou, nunca se comprometendo totalmente com nenhum dos dois espaços. Uma noite em dezembro, ele me ligou chorando. Eu não sei mais quem sou, Guida, disse ele. Não sei a que lugar pertenço ou o que devo fazer. O que você quer fazer? Perguntei. Quero voltar para casa. Quero ser casado com você de novo. Mas não sei se você ainda quer ser casada comigo. Era uma pergunta justa. Eu queria ser casada com Ricardo? O homem que riu quando fui humilhada? O homem que escolheu seu próprio conforto em vez da minha dignidade repetidamente? Ricardo, eu disse, preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você pense muito antes de responder. Ok. Se a mesma situação acontecesse de novo, se alguém me tratasse desrespeitosamente na sua frente, o que você faria? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Eu te defenderia, disse ele finalmente. Eu falaria. Não deixaria ninguém te tratar mal. Por que você não fez isso antes? Outra longa pausa. Porque eu era um covarde. Porque pensei que manter a paz era mais importante do que manter a fé com você. Porque esqueci que você deveria ser a pessoa mais importante da minha vida. E agora? Agora eu sei que paz sem justiça não é paz de forma alguma. É apenas conflito adiado. Foi a coisa mais perspicaz que Ricardo disse em anos. Não estou pronta para você voltar para casa ainda, eu disse. Mas estou disposta a recomeçar, lentamente. Podemos namorar de novo, ver se ainda gostamos um do outro fora de nossos velhos padrões. Eu gostaria disso, disse ele, e pude ouvir o alívio em sua voz. Mas, Ricardo, preciso que você entenda uma coisa. Não sou a mesma mulher com quem você era casado antes. Tenho minha própria vida agora, meus próprios interesses, minha própria independência. Se tentarmos de novo, será como iguais, não como alguém que desaparece na sua vida. Eu também quero isso, disse ele. Quero saber quem você é agora. Quero ter orgulho de você, em vez de apenas estar acostumado com você. A primavera chegou cedo naquele ano, e com ela veio minha primeira exposição de arte profissional. 24 das minhas pinturas foram exibidas em uma galeria pequena, mas prestigiada, na região de Pinheiros. A noite de abertura foi mágica. Pessoas que nunca conheci pararam em frente ao meu trabalho e discutiram técnica, emoção e visão artística. Beatriz veio, trazendo vários amigos que se revelaram colecionadores sérios. Dona Cida, da casa ao lado, veio, vestida com sua melhor roupa e radiante de orgulho. Até alguns dos meus alunos do centro de alfabetização apareceram. Daniel veio com Laura e Lucas, todos arrumados e animados. Ricardo veio, parecendo nervoso, mas orgulhoso. Ele passou a noite ao lado das minhas pinturas como um guarda, ansioso para contar a quem quisesse ouvir sobre o talento artístico da minha esposa. Sofia não veio. Eu não esperava que viesse, e não fiquei desapontada. A ausência dela não diminuiu minha alegria. O melhor momento foi quando uma estranha se aproximou de mim perto de uma pintura do Rio Pinheiros ao amanhecer. Você é a artista? Ela perguntou. Sim, eu disse.
tentando não parecer deslumbrada com minha própria situação. Isso é deslumbrante. A maneira como você capturou a luz refletindo na água é como um poema em tinta. Um poema em tinta. Ninguém jamais havia descrito meu trabalho dessa forma antes. Obrigada, eu disse. Isso significa tudo para mim. No final da noite, eu havia vendido 6 pinturas e conseguido 3 encomendas. Mais importante, senti que finalmente encontrei minha voz como artista. Mais tarde, em um pequeno jantar de comemoração com Daniel, Ricardo e as crianças, Laura levantou seu copo de suco para um brinde. A vovó, ela disse solenemente, por ser corajosa e seguir seus sonhos. A vovó, todos ecoaram. Olhei ao redor da mesa para essas pessoas que me amavam. Me amavam de verdade, não apenas pelo que eu podia fazer por elas, e senti um contentamento que nunca havia experimentado antes. No caminho para casa, Ricardo me acompanhou até a porta. Estou orgulhoso de você, Guida, disse ele. Não apenas pela exposição de arte, mas por tudo. Por se defender, por construir esta nova vida, por nos ensinar a todos o que significa ter dignidade. Obrigada, eu disse. Você acha que... Ele começou, depois parou. Acha o quê? Você acha que temos uma chance real de recomeçar? Olhei para ele. Realmente olhei para ele. Ele havia perdido peso no último ano, e havia novas linhas ao redor de seus olhos. Mas também havia algo diferente lá, algo que eu não via há anos. Respeito, não apenas por mim, mas por si mesmo. Acho que temos uma chance, eu disse. Uma chance real. Ele sorriu então, o primeiro sorriso genuíno que vi dele desde antes do casamento. Eu te amo, Margarida, disse ele, usando meu nome completo em vez do apelido que de alguma forma me diminuiu ao longo dos anos. Eu também te amo, Ricardo. Mas, mais importante, eu gosto de quem estamos nos tornando. 6 meses depois, Ricardo voltou para casa. Não para os velhos padrões do nosso casamento, mas para algo novo e melhor. Ele passou o tempo separado aprendendo a cozinhar, a gerenciar sua própria agenda, a ter opiniões sobre coisas que importavam. Eu aprendi a manter limites, a pedir o que precisava, a valorizar meus próprios sonhos tanto quanto os dos outros. Estávamos namorando de novo aos 70 anos e era maravilhoso. Daniel e eu reconstruímos nosso relacionamento lentamente, mas com segurança. Ele começou a ter aulas de arte para que tivéssemos algo sobre o que conversar além de drama familiar. Ele leu livros sobre criptomoedas e tecnologia blockchain para que eu pudesse entender melhor seu trabalho. Encontramos nosso caminho de volta para sermos amigos, além de família. Sofia e eu nunca nos reconciliamos, e tudo bem. Ela se mudou para a Califórnia com Daniel depois que ele aceitou um emprego em uma empresa no Vale do Silício. Eles têm a vida deles, e eu tenho a minha. Daniel liga regularmente, e as crianças me visitam todo verão. Isso é suficiente. Ricardo e eu renovamos nossos votos em nosso 38º aniversário de casamento, uma pequena cerimônia no meu jardim com Laura e Lucas como testemunhas e Dona Cida fornecendo as flores. Parecia mais um começo do que uma continuação. Naquela noite, enquanto estávamos sentados em nossa varanda observando o pôr do sol, Ricardo pegou minha mão. Eu nunca te agradeci, disse ele. Pelo quê? Por nos salvar. Por se recusar a aceitar menos do que merecíamos. Por ter a coragem de explodir tudo para que pudéssemos construir algo melhor. Eu não nos salvei, Ricardo. Nós nos salvamos. Só precisávamos lembrar que valíamos a pena ser salvos. Olhando para trás agora, percebo que o dia do casamento, quando Sofia me entregou aquele esfregão, foi o começo da minha vida real, não o fim dela. Às vezes, os piores momentos carregam as sementes das melhores transformações. Tenho 74 anos agora e nunca fui tão feliz. Minhas pinturas estão em galerias por toda São Paulo. Dou aulas de arte para idosos que pensavam que a criatividade havia ficado para trás. Viajo com Ricardo para lugares que sempre sonhamos em ver.
Tenho relacionamentos significativos construídos com respeito mútuo e afeto genuíno. Mas, o mais importante, eu tenho a mim mesma de volta. A mulher que eu era antes de aprender a ser pequena, antes de confundir ser necessária com ser valorizada, antes de aceitar migalhas e chamar isso de amor. Para quem está ouvindo e já se sentiu invisível em sua própria família, para quem já recebeu o esfregão metafórico enquanto outros aproveitam a festa, quero que saiba de uma coisa. Você vale mais do que o que pode fazer pelos outros. Seus sentimentos importam. Seus sonhos importam. Você importa. Nunca é tarde para exigir o respeito que você merece. Nunca é tarde para construir uma vida que reflita seu valor. Nunca é tarde para lembrar que você é o autor de sua própria história, não apenas um personagem coadjuvante na de outra pessoa. Às vezes, o amor exige que estabeleçamos limites. Às vezes, os relacionamentos familiares precisam ser reconstruídos do zero. Às vezes, as pessoas que afirmam nos amar precisam ser chocadas para se lembrarem de que somos seres humanos com sentimentos e dignidade. E, às vezes, levantar-se da mesa é a única maneira de mostrar às pessoas que você merece um lugar. Você já passou por algo parecido? Já se sentiu invisível em sua própria família, desvalorizado pelas pessoas que mais deveriam te valorizar? Por favor, compartilhe sua história nos comentários abaixo. E se minha jornada tocou seu coração, por favor, curta este vídeo e se inscreva no meu canal. Seu apoio me ajuda a continuar compartilhando essas histórias e me lembra que nenhum de nós está sozinho em nossas lutas. Lembre-se, você nunca é velho demais para recomeçar. Você nunca é velho demais para exigir respeito. Você nunca é velho demais para viver a vida que merece. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada por me ver não apenas como a mãe, esposa ou avó de alguém, mas como Margarida, artista, professora, mulher de valor. Até a próxima vez, lembre-se do seu valor, confie na sua importância e nunca deixe ninguém te entregar um esfregão quando você merece um lugar de honra à mesa.